Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, do verso 1 ao 4, temos o seguinte: Paulo descrevendo a história do Êxodo, para trazer uma lição para nós hoje, para a igreja de Coríntios na época, e para nós hoje. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia! E em Salmos 114, temos também a seguinte descrição. Nós na lição de hoje, mostra o nosso Deus como defensor e libertador. E no Salmo 114, falando da experiência do povo quando sai do Egito, enquanto na primeira carta aos Coríntios, que a gente acabou de ler, Paulo usa o simbolismo dessa peregrinação, que ele usa para descrever a salvação como um simbolismo para a salvação em Jesus Cristo, apontando para Cristo como nosso Salvador e também nosso defensor. E em Salmo 114, temos um relato interessante, que diz a partir do verso 1: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. Ou seja, Israel foi estabelecida como nação, e em Judá foi retratado como seu santuário. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Aleluia! Então nós vemos como Deus é poderoso e soberano, e a natureza que é descrita abrindo espaço para o povo de Israel passar, pois ela se submete à ordem divina. Se a própria natureza se submete à vontade divina, por que você e eu não nos submeteríamos? A própria natureza foi usada para abrir caminho na libertação de Jeová para o povo. E por que nós não deveríamos também sermos usados por Deus para libertar outros? Deus é o nosso vindicador, advogado e defensor. E o livro dos Salmos, o livro de Jó também, ele descreve o Senhor como o juiz das viúvas e dos órfãos, ou seja, o defensor deles. Nos Salmos, julgar está equiparado a defender o meu direito e a minha causa, ou em paralelo com o juízo. No Salmo 76, verso 9, por exemplo, ele vai dizer: ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Aleluia! E Deus é descrito como defensor dos necessitados e oprimidos. Salmo 10, verso 17 e verso 18. Ele é louvado pelos pobres, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu. E como já foi explicado, ouvir tem uma conotação de agir. Deus ouviu, agiu pelo aflito, quando lhe gritou por socorro. Jeová sempre defende os oprimidos. Salmo 72, verso 4, Salmo 103, verso 6, 146, verso 7. Então, se você está passando por qualquer que for o problema, está sendo afligido, oprimido, rogue a Deus, porque Deus é o nosso defensor. E Deus, como nosso libertador, todas as expressões e metáforas que analisamos descrevem vários aspectos da maneira pela qual Deus cuida daqueles que o seguem. Por isso é chamado de nosso libertador. E isso ocorre ao menos 4 vezes nos Salmos. Salmo 18, verso 2 se refere a Deus como libertador no contexto das lutas do salmista contra seus inimigos. O Salmo 40, verso 17 fala sobre a libertação do pecado.
Davi reconheceu a esmagadora realidade de que são incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Então Deus também é o nosso libertador do pecado. Deus quer nos libertar de nossos pecados, para vivermos uma vida pura e santa, digna dele. O salmista invocou seu libertador, Salmo 70, verso 5, ao ser atacado por aqueles que buscavam sua vida e desejavam prejudicá-los, mas Deus o libertou. E no Salmo 44, o salmista pediu ao seu libertador, verso 2, para resgatá-lo daqueles que têm lábios mentirosos e que, com a mão direita erguida, juram falsamente. Como mostram os salmos, Deus deseja nos livrar de nossos pecados e ansiedades, bem como dos conflitos com outras pessoas. Sendo assim, no sentido mais amplo da palavra, Jesus, o Deus dos salmos, é o nosso Salvador. Aleluia! E você comece o dia com essa certeza de que Deus é o nosso defensor e libertador. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e até amanhã com auxílio do santuário. Se Deus permitir, amém.